Quais os principais desenvolvimentos económicos no primeiro trimestre de 2024? O primeiro trimestre de 2024 apresentou sinais mistos do ponto de vista económico. Pela negativa, as taxas de juros permaneceram em território elevado e as tensões geopolíticas, sobretudo no Médio Oriente, mantiveram-se na ordem do dia e a causar constrangimentos às principais rotas comerciais marítimas. Pela positiva, a economia da zona euro apresentou uma ligeira recuperação depois de 2 trimestres consecutivos de variação negativa. Em Portugal, a atividade económica voltou a mostrar especial dinamismo, tendo crescido 0,8% face ao último trimestre. O desempenho positivo da economia portuguesa deveu-se em grande medida ao crescimento significativo do consumo privado, que registrou uma aceleração face ao trimestre anterior. Com um desempenho menos positivo, esteve a indústria transformadora, que apesar de ter dado sinais de recuperação, manteve um nível de produção significativamente abaixo do mesmo período do ano transato. Quais os principais desenvolvimentos no mercado de trabalho? O mercado de trabalho continuou a ser a principal almofada da economia portuguesa no atual contexto, apesar dos sinais de que a escassez de mão de obra se encontra gradualmente a dissipar-se, sobretudo no setor dos serviços. Por um lado, a população empregada não só recuperou da redução registada no trimestre anterior, como cresceu uns sólidos 1,2% em cadeia, mais do que absorvendo o crescimento da população ativa em 1,1% no mesmo período, impulsionado pelo aumento da população estrangeira. A taxa de desemprego fixou-se assim nos 6,5%, uma décima abaixo do trimestre anterior. Por outro lado, o ritmo de crescimento salarial manteve-se acelerado, o que, graças à estabilização da inflação num patamar muito inferior ao do ano passado, permitiu uma recuperação robusta do poder de compra agregado do setor das famílias. Apesar destes desenvolvimentos positivos, a tendência de abrandamento do emprego e dos salários deverá acentuar-se nos próximos trimestres. Quais os principais destaques da evolução do consumo privado? A aceleração das despesas de consumo das famílias no primeiro trimestre do ano deveu-se principalmente aos desenvolvimentos no mercado de trabalho, graças ao crescimento acentuado do emprego e à forte recuperação do poder de compra. Para tal contribuiu a normalização das pressões inflacionistas, não só em Portugal, como na zona euro. Em Portugal, a taxa de inflação fixou-se nos 2,5%, ligeiramente acima do trimestre anterior, apesar do aumento do preço da energia e do ritmo de crescimento acelerado do preço dos serviços. Na zona euro, a inflação situou-se próximo dos valores de Portugal, nos 2,6%, o que permitiu a estabilização do valor médio das prestações do crédito à habitação. Também o crédito ao consumo teve um papel relevante nesta dinâmica, ao registrar o segundo trimestre consecutivo de crescimento homólogo. Analisando por categorias, o destaque positivo vai para a aceleração das despesas das famílias com bens alimentares, em termos reais, que recuperaram da redução registada no trimestre anterior. Com um desempenho menos positivo, encontra-se a categoria de bens duradouros, com as despesas das famílias nestes artigos, descontada do efeito de preço, a recuar cerca de 2% face ao trimestre anterior.